Espírito Santo, quebra o silêncio e fala comigo nesta oração poderosa. Quantas vezes você já se perguntou por que Deus parece em silêncio quando mais precisa dele? Quantas noites já foram marcadas por orações que subiram ao céu e retornaram sem resposta aparente? O coração humano conhece bem esse vazio, essa espera angustiante que fere a alma e gera a sensação de abandono. Mas hoje, aqui e agora, quero te mostrar que o silêncio de Deus não é o fim, e sim o prelúdio de uma voz que pode transformar a sua vida. Existe um momento em que o Espírito Santo quebra esse silêncio e fala diretamente ao coração, trazendo consolo, força e direção. O silêncio pode ser doloroso, mas também pode ser um terreno fértil onde a fé se fortalece. É nesse espaço de aparente quietude que Deus trabalha de forma invisível, preparando respostas que só se revelam no tempo certo. A Bíblia nos mostra que até mesmo grandes homens e mulheres de fé passaram por esse mesmo sentimento. O salmista Davi clamava em meio às suas dores, perguntando até quando Deus permaneceria calado. Elias, depois de enfrentar a batalha contra os profetas de Baal, buscou a presença do Senhor e não o encontrou no vento forte, no terremoto ou no fogo, mas em uma voz suave e tranquila. Isso nos ensina que o Espírito Santo fala de maneiras inesperadas, em momentos que parecem silenciosos demais para serem ouvidos, mas que carregam a profundidade de uma resposta eterna. Talvez você esteja vivendo agora esse tempo de espera, em que parece que o céu se fechou sobre a sua vida. As portas não se abrem, as respostas não chegam, e o coração se pergunta se Deus ainda escuta. Quero que você entenda que esse silêncio não é ausência, mas é preparação. É no silêncio que a sua fé é moldada, que sua confiança é lapidada, que sua alma aprende a descansar no Senhor. O Espírito Santo não está distante, ele está apenas ajustando o momento perfeito para que sua voz seja ouvida de forma clara e inconfundível. E é justamente nesse instante, em meio ao silêncio que pesa sobre sua vida, que esta oração se torna um clamor que rompe barreiras espirituais. Aqui juntos, vamos abrir o coração e convidar o Espírito Santo a quebrar todo o silêncio, a falar conosco com clareza, a revelar segredos divinos escondidos na quietude. Porque quando o Espírito fala, não há dúvidas, não há incertezas, não há confusão. Há direção, há consolo, a força renovada e a paz que excede todo o entendimento. O que você vai viver hoje não é apenas mais uma oração, é um encontro. É a oportunidade de ouvir a voz que tantas vezes foi abafada pelo medo, pela pressa ou pela dor. É tempo de acreditar que a sua resposta está mais perto do que imagina. O Espírito Santo está pronto para falar, e você está prestes a perceber que o silêncio de Deus nunca foi vazio, mas cheio de propósito. Prepare seu coração, porque cada palavra dessa oração vai abrir espaço para que o Espírito Santo se revele em sua vida. Hoje a voz dele quebrará o silêncio e trará a resposta que sua alma tanto deseja, o clamor da alma que não se cala. Dentro de cada coração humano existe um grito silencioso que nem sempre pode ser traduzido em palavras. É um clamor que nasce das profundezas da alma, alimentado pelas dores da vida, pelas lutas invisíveis e pela esperança de que algo maior está por vir. Esse clamor não se cala, mesmo quando os lábios permanecem fechados. Ele se manifesta no olhar cansado, nas lágrimas que escorrem durante a noite, no peso que aperta o peito quando ninguém mais vê. É nesse lugar íntimo que o Espírito Santo encontra espaço para agir, porque ele entende cada suspiro, cada gemido, cada oração que não consegue ser formada em frases completas. A palavra de Deus nos mostra que não há clamor desperdiçado diante do Senhor. Ana, mãe do profeta Samuel, é um exemplo vivo disso. No templo, seu coração ardia em dor por não conseguir gerar filhos. Seus lábios se moviam, mas não saía voz alguma. Aos olhos humanos parecia loucura, mas para Deus aquilo era um clamor profundo da alma. O silêncio de suas palavras era, na verdade, o grito mais alto do seu espírito. E o Senhor ouviu sua súplica, quebrando o silêncio de anos de espera e transformando sua vergonha em honra.
Da mesma forma, o salmista escreveu em diversos cânticos sobre as lágrimas que se tornavam alimento de dia e de noite. Ele sabia que o choro tem um som que o céu compreende. O clamor da alma não precisa ser eloquente nem adornado por frases bem construídas. Ele só precisa ser verdadeiro, sincero e entregue diante de Deus. É a oração feita com o coração quebrantado que alcança os céus, porque está escrito que o Senhor não despreza um coração contrito. Quantas vezes você tentou explicar suas dores e não encontrou palavras? Quantas vezes sentiu que ninguém ao redor era capaz de compreender o que se passava dentro de você? É nesse ponto que o Espírito Santo se torna seu intercessor mais fiel. Ele traduz para Deus aquilo que você não consegue expressar. Ele apresenta diante do Pai a súplica escondida nos silêncios do seu coração. É como se o céu inteiro se inclinasse para ouvir a música única da sua alma, composta por notas de fé, lágrimas e esperança. Esse clamor não se cala porque carrega um propósito. Ele é a prova de que seu coração ainda acredita, mesmo quando a mente vacila. Ele mostra que a sua fé ainda está viva, ainda que em pedaços. O Espírito Santo não se afasta do clamor sincero. Pelo contrário, ele se aproxima para fortalecer quem clama. Quanto mais a alma insiste em buscar, mais ela é preparada para receber. Hoje o convite é para que você não sufoque esse clamor. Permita que sua dor se transforme em oração. Deixe que cada lágrima caída seja uma semente plantada diante do trono de Deus. O Espírito Santo não apenas escuta, ele responde. E quando a resposta vem, ela carrega a força de um testemunho que glorifica o Senhor. Quando o céu parece fechado. Existem dias em que a vida parece caminhar sob um céu de bronze. Você ora, clama, busca, mas as respostas não chegam. É como se o céu estivesse fechado, como se suas palavras batessem em um muro invisível e retornassem vazias. Esse sentimento é real, e muitos homens e mulheres de fé enfrentaram esse mesmo dilema. É nesses momentos que o coração se pergunta: será que Deus se esqueceu de mim? Será que Ele não está ouvindo o meu clamor? A dor de sentir o silêncio divino pode ser esmagadora, mas é justamente aí que a fé é colocada à prova e a esperança se renova. As Escrituras nos revelam exemplos poderosos de pessoas que enfrentaram esse aparente silêncio do céu. O salmista Davi clamava em profunda angústia, dizendo: Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Esse desabafo, registrado no livro de Salmos, não é apenas um grito de desespero, mas também a confissão de alguém que acreditava que, mesmo diante do silêncio, Deus permanecia presente. O céu parecia fechado, mas o coração sabia que o Senhor não havia abandonado. Outro relato marcante é o do profeta Abacuque. Ele olhava para a injustiça e a violência ao redor e perguntava por que Deus permanecia em silêncio diante de tanto sofrimento. No entanto, a resposta do Senhor foi clara. Ainda que parecesse demorar, a visão se cumpriria. O céu não estava fechado, apenas aguardava o tempo certo da revelação. Essa verdade nos ensina que o silêncio de Deus não é negação, mas sim preparação para algo maior do que conseguimos compreender. Até mesmo Jesus, no momento mais angustiante de sua missão, experimentou essa sensação. No madeiro da cruz, em Mateus capítulo 27, versículos 46, ele exclamou: Deus meu, por que me desamparaste? Aquele foi o clamor mais profundo já registrado, o grito do filho diante do aparente abandono do pai. E, no entanto, esse silêncio abriu caminho para a maior vitória da história, a ressurreição que trouxe vida e salvação à humanidade. Quando o céu parece fechado, precisamos lembrar que Deus não trabalha no nosso tempo, mas no tempo dele. Ele não se cala porque esqueceu, mas porque está te preparando para receber a resposta no momento certo. É no aparente silêncio que sua fé é refinada. Sua confiança é testada e seu coração aprende a descansar em Deus, mesmo sem ver os sinais. A espera não é desperdício, é processo. E o Espírito Santo é quem fortalece sua alma durante esse tempo, renovando sua esperança a cada dia.
Por isso, se você sente que o céu está fechado sobre a sua vida, não desanime. Continue clamando, continue buscando, continue crendo. O mesmo Deus que ouviu Davi, que respondeu a Abacuque e que sustentou Jesus na cruz, é o Deus que ouve você agora. O céu pode parecer fechado, mas a chave da oração sincera tem poder para abrir portas e mover o coração de Deus em seu favor. A voz que ecoa na quietude. Há momentos em que esperamos ouvir Deus em meio a grandes sinais, em manifestações grandiosas que abalem os céus e a terra. Mas a Bíblia nos mostra que muitas vezes o Espírito Santo fala de forma contrária àquilo que imaginamos. Ele se manifesta na quietude, na simplicidade, no silêncio que parece vazio, mas que carrega vida. Quando Elias, após sua grande vitória contra os profetas de Baal, fugiu desanimado para o deserto, buscou a presença de Deus com o coração abatido. E em 1 Reis, capítulo 19, versículos 11 e 12, está escrito que o Senhor não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Ele se revelou em um sussurro suave, uma voz mansa e delicada que ecoou na quietude e restaurou o profeta. Esse relato revela algo profundo. Nem sempre a voz de Deus virá acompanhada de barulho, emoção intensa ou espetáculos grandiosos. Muitas vezes, é no silêncio do quarto fechado, no momento de oração solitária ou na leitura tranquila da palavra que o Espírito Santo fala mais claramente. A quietude não é ausência, mas espaço. É nela que o coração aquieta suas ansiedades e finalmente se abre para perceber a voz suave que vem do alto. O mundo em que vivemos está constantemente cheio de ruídos. Notícias, preocupações, responsabilidades e distrações competem pela nossa atenção. Se não aprendermos a silenciar essas vozes, dificilmente conseguiremos ouvir a voz que realmente importa. A quietude se torna, então, um ambiente sagrado onde o Espírito Santo encontra liberdade para sussurrar verdades eternas que transformam nossa percepção. Esse eco suave é capaz de trazer mais consolo e direção do que qualquer resposta ruidosa. O apóstolo Paulo experimentou essa realidade quando escreveu aos Filipenses que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardaria o coração e a mente daqueles que confiam em Cristo. Essa paz não se manifesta em gritos ou estrondos, mas em um eco de serenidade que toma conta do interior. O Espírito Santo fala de modo que o coração entende mesmo quando a mente não consegue explicar. Ele se manifesta em uma convicção interna, em uma certeza inabalável que nasce no íntimo e guia nossas decisões com clareza. Talvez você esteja esperando que Deus fale de maneira espetacular, mas hoje o Espírito Santo te convida a ouvir a voz que ecoa na quietude. Ele fala quando você silencia suas angústias, quando desliga os ruídos ao redor e permite que sua alma seja preenchida pelo sopro suave da presença divina. Essa voz não apenas consola, mas também direciona. Ela revela caminhos, fortalece a fé e traz discernimento para escolhas difíceis. O Espírito Santo continua sussurrando ao coração daqueles que buscam em silêncio. Ele não deixou de falar, apenas escolhe formas que exigem sensibilidade espiritual. Se você deseja ouvir essa voz, prepare-se para momentos de quietude, porque é nesse lugar que o sussurro de Deus ecoa com poder, trazendo vida onde antes havia apenas silêncio. A força oculta da espera. A espera é um dos maiores desafios da vida espiritual. Quando oramos e não vemos respostas imediatas, somos tentados a pensar que nada está acontecendo. No entanto, a Bíblia mostra que a espera é um processo cheio de significado, um campo invisível onde Deus trabalha em silêncio e prepara o impossível. O salmista declarou em Salmos capítulo 40, versículo 1: Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A força desse versículo não está apenas no resultado, mas na confiança depositada durante a espera. É nesse período que a fé é provada, moldada e fortalecida. A espera nos ensina que não controlamos o tempo, mas podemos escolher a postura com que atravessamos cada dia.
Abraão é um dos maiores exemplos disso. Ele recebeu de Deus a promessa de que seria pai de uma grande nação. Mas os anos passaram e nada acontecia. O céu parecia em silêncio, e sua esperança poderia ter se esgotado. Contudo, mesmo em meio às incertezas, Abraão creu contra a esperança e viu o cumprimento da promessa. A força da espera o transformou em pai da fé, não porque foi fácil, mas porque aprendeu a acreditar mesmo sem evidências. No tempo da espera, Deus não está parado. Pelo contrário, Ele está ajustando circunstâncias, moldando corações e preparando o cenário para que a promessa se cumpra no momento perfeito. A demora que você sente pode ser, na verdade, a oportunidade que o Senhor usa para te amadurecer e te tornar capaz de sustentar a bênção que está por vir. A espera não é perda, é treinamento. O profeta Isaías declarou no capítulo 40, versículo 31, "Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam." Aqui está revelada a força oculta da espera. Aqueles que confiam em Deus mesmo sem ver, encontram novas forças para continuar. Essa renovação não vem das circunstâncias, mas da presença do Espírito Santo que sustenta o coração confiante. É natural que a alma se canse e que a mente tente antecipar os planos de Deus, mas a verdadeira vitória está em aprender a descansar no tempo dele. José, vendido como escravo e preso injustamente, esperou anos até ver seus sonhos se realizarem no Egito. Cada dia de silêncio foi, na verdade, parte de um plano grandioso que o preparava para governar e salvar sua família. Por isso, se você está em meio a uma espera dolorosa, saiba que sua história não terminou. O silêncio não é um ponto final, é uma vírgula que antecede a revelação. O Espírito Santo está contigo em cada momento, fortalecendo sua fé e mantendo vivo o propósito. A força oculta da espera é que ela te aproxima de Deus, aumenta sua sensibilidade espiritual e te ensina a confiar mesmo quando não entende. Quando a resposta chegar, você verá que cada segundo de silêncio carregava a semente de um milagre maior. O Espírito que intercede por nós. Existem momentos em que a dor é tão profunda que as palavras desaparecem. A mente se perde entre pensamentos confusos, o coração aperta, e o que resta são apenas lágrimas e suspiros. É justamente nesses instantes que a Bíblia nos revela uma verdade libertadora. Não estamos sozinhos, nem mesmo em nossas orações. Em Romanos capítulo 8, versículo 26, o apóstolo Paulo afirma que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa promessa é um consolo imenso, porque mostra que mesmo quando não conseguimos falar, o Espírito Santo traduz nossa dor em linguagem celestial. O intercessor não é alguém distante, mas aquele que habita em nós. Ele conhece cada detalhe do coração, cada pensamento escondido, cada medo silenciado. O Espírito Santo não apenas compreende, ele se envolve. Ele leva diante do Pai orações que não sabemos formular, suplicando em nosso favor com uma intensidade maior do que podemos imaginar. Isso significa que o céu está se movendo, mesmo quando acreditamos estar em silêncio total. O Espírito intercede, e essa intercessão nunca é ignorada. Podemos enxergar essa verdade refletida também na história de Moisés. Diante do Mar Vermelho, pressionado pelo exército egípcio, o povo clamava em desespero, mas Moisés ficou em silêncio. Em Êxodo capítulo 14, versículo 15, Deus pergunta por que ele clama, se sua ação já deveria ser avançar. O clamor não estava apenas em palavras, mas em uma súplica do coração que Deus já tinha ouvido. Assim também é a intercessão do Espírito. Mesmo quando não falamos, o Pai entende o que se passa dentro de nós. O Espírito Santo não apenas intercede, mas também fortalece. Ele renova a fé, traz coragem e gera convicção de que não estamos abandonados. Ele nos faz lembrar que Jesus é nosso advogado diante do Pai e que cada oração é respaldada pelo sangue da cruz. A intercessão do Espírito conecta o coração humano à vontade divina
garantindo que a oração não se perca, mas seja ajustada ao propósito eterno de Deus. Muitos acreditam que precisam ter orações longas, cheias de palavras elaboradas para serem ouvidas, mas a verdade é que a sinceridade tem mais valor que a eloquência. O Espírito Santo não intercede com base no quanto falamos, mas no quanto confiamos. Ele é aquele que nos cobre de graça quando nossas forças acabam. Ele ora em nós, por nós e através de nós. E essa realidade nos mostra que nunca enfrentamos a vida sozinhos. Hoje, se você sente que não consegue orar, descanse nessa certeza. O Espírito Santo está orando por você. Ele apresenta ao Pai suas lágrimas, sua dor e até mesmo seu silêncio. Nada passa despercebido diante de Deus, porque o Espírito é seu intercessor constante. Essa é a prova de que, mesmo nos momentos mais escuros, há uma voz no céu clamando em seu favor, e essa voz jamais será silenciada. Histórias de resposta no deserto. O deserto é um lugar simbólico que a Bíblia apresenta repetidas vezes como cenário de provações, silêncio e solidão. No entanto, é também no deserto que surgem algumas das maiores respostas de Deus. O deserto não é apenas um espaço de escassez, mas um ambiente de encontro, onde o Espírito Santo revela que até na sequidão ele é capaz de gerar vida. Quando olhamos para as Escrituras, vemos que os momentos de maior silêncio foram justamente aqueles em que a voz de Deus se fez mais clara e poderosa. Moisés é um exemplo marcante. Após fugir do Egito, ele passou 40 anos no deserto cuidando de ovelhas. Para os olhos humanos parecia esquecido, apagado da história. Mas foi ali que Deus lhe apareceu em uma sarça ardente, conforme Êxodo capítulo 3, versículo 2, e o chamou para ser libertador de Israel. O silêncio do deserto se transformou em um chamado divino, e sua vida nunca mais foi a mesma. Outro relato poderoso é o de Ana, mulher que enfrentava a esterilidade e a vergonha diante de sua família e de sua nação. Em meio ao seu deserto pessoal, ela se apresentou diante de Deus no templo, chorando em silêncio, e foi mal interpretada até pelo sacerdote. Mas o Senhor ouviu sua oração e respondeu de maneira sobrenatural, concedendo-lhe Samuel, que se tornou um dos maiores profetas de Israel. O deserto da espera se transformou em testemunho de vitória. E não podemos esquecer de João Batista, que viveu no deserto até o tempo de sua manifestação a Israel, conforme descrito em Lucas, capítulo 1, versículo 80. Sua vida no silêncio e no isolamento não foi desperdiçada, mas moldada para preparar o caminho do Messias. O deserto foi a escola que o capacitou a reconhecer o Cristo e anunciar sua chegada com autoridade. Até mesmo o próprio Jesus passou 40 dias no deserto, enfrentando tentações, fome e solidão. Mas desse lugar de provação, ele saiu fortalecido e cheio do poder do Espírito Santo. Como está escrito em Lucas capítulo 4, versículo 14, o deserto não foi sinal de abandono, mas de preparação para a missão que mudaria o destino da humanidade. Essas histórias revelam que o silêncio do deserto nunca é estéril. Ele é o palco onde a fé é refinada, onde a confiança é purificada e onde o Espírito Santo prepara a resposta. Muitas vezes, Deus usa o deserto para nos afastar do barulho, para que possamos ouvir apenas a voz dele. O deserto revela quem somos, mas acima de tudo, revela quem Deus é. Se hoje você sente que está em um deserto, não desanime. Esse lugar não é seu fim, é seu treinamento. O mesmo Deus que falou a Moisés, que atendeu o clamor de Ana, que preparou João Batista e que fortaleceu Jesus, é o Deus que está com você agora. O Espírito Santo está presente até no silêncio mais seco, e ele pode transformar seu deserto em fonte de vitória. A resposta que você tanto busca pode estar prestes a surgir justamente nesse cenário em que tudo parece morto, porque onde o Espírito de Deus está, até o deserto floresce. O poder da oração que rompe barreiras. A oração é mais do que palavras ditas ao vento. Ela é um ato espiritual que atravessa dimensões invisíveis e alcança o trono de Deus. Quando oramos com sinceridade, fé e entrega, algo sobrenatural acontece.
Barreiras espirituais que antes pareciam intransponíveis começam a ruir. A oração não apenas expressa desejos humanos, mas se torna uma chave que abre portas e movimenta o agir divino. É nesse lugar de clamor profundo que o Espírito Santo se manifesta, trazendo respostas que superam a lógica e rompem os limites impostos pelas circunstâncias. As Escrituras estão repletas de exemplos em que a oração rompeu barreiras impossíveis. Em Josué capítulo 10, versículos 12 a 14, vemos o momento em que Josué, em plena batalha, orou ao Senhor e o sol parou no céu. Aquele clamor não apenas mudou o curso da luta, mas também alterou a ordem natural das coisas. Isso nos mostra que a oração feita com fé tem poder de mover céus e terra. Outro exemplo está em Atos capítulo 12, quando Pedro foi preso e guardado por soldados, acorrentado e sem esperança humana de escapar. A igreja, porém, perseverava em oração por ele. E naquela noite, um anjo do Senhor entrou na prisão. As correntes caíram, as portas se abriram e Pedro foi conduzido para fora em plena liberdade. Não foi estratégia humana, foi o poder da oração que rompeu as barreiras. Esses relatos nos revelam que a oração não é um ritual vazio, mas um encontro real com o poder de Deus. É por meio dela que corações endurecidos são transformados, que muralhas espirituais são derrubadas e que portas trancadas se abrem diante de nós. A oração não conhece limites porque está sustentada pelo Espírito Santo, que intercede junto ao Pai em nosso favor. Talvez você se pergunte, mas eu oro há tanto tempo e ainda não vi resposta. A verdade é que no mundo espiritual, cada oração gera movimento. Mesmo quando não vemos resultados imediatos, o Senhor já está agindo. A oração perseverante é como gotas de água que, com o tempo, conseguem romper até as rochas mais resistentes. Por isso, não subestime a oração feita com fé. Ela é capaz de atravessar o silêncio, romper cadeias e derrubar fortalezas invisíveis. A Bíblia afirma em Tiago, capítulo 5, versículo 16, que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Não é a quantidade de palavras que define o resultado, mas a sinceridade do coração e a fé depositada em Deus. Hoje, o Espírito Santo te convida a acreditar novamente no poder da oração. O que parecia bloqueado pode ser destravado. O que parecia impossível pode se tornar realidade. O que parecia perdido pode ser restaurado. Porque quando a oração rompe barreiras, ela abre caminho para que a glória de Deus se manifeste de forma irresistível. Quando o Espírito Santo consola o coração ferido. As feridas da alma muitas vezes são mais dolorosas que as feridas do corpo. Elas não sangram aos olhos humanos, mas corroem por dentro. São marcas deixadas por palavras duras, traições, perdas, injustiças e decepções que parecem não cicatrizar. É nesses momentos que o Espírito Santo se revela como Consolador, título que Jesus lhe atribuiu em João capítulo 14, versículo 16, prometendo que ele estaria conosco para sempre. O Consolador não apenas acalma a dor, ele a transforma, curando o que parecia incurável e trazendo paz em meio ao caos interior. Quando Maria e Marta perderam seu irmão Lázaro, experimentaram a dor do luto mais profundo. Mas em João, capítulo 11, versículo 35, está escrito que Jesus chorou com elas. Essa simples frase revela a sensibilidade divina diante da dor humana. O Espírito Santo age da mesma forma hoje. Ele não ignora as lágrimas. Ele compartilha delas, se aproxima com ternura e envolve o coração em cuidado. Sua presença consola não com frases vazias, mas com uma paz que excede todo entendimento. O Espírito Santo também age trazendo lembranças da palavra de Deus em momentos de fragilidade. Ele recorda promessas eternas que restauram a esperança. Quando a alma ferida pensa que não há mais saída, o Consolador sopra verdades vivas que reacendem a fé. É como uma voz suave que diz: "Eu estou contigo, não temas, porque eu sou o teu Deus." Essa lembrança não é fruto da mente humana, mas uma ação direta do Espírito, que escreve novamente no coração as verdades que sustentam. Outro aspecto profundo do consolo do Espírito é a restauração da identidade.
Muitas feridas fazem com que as pessoas se vejam como derrotadas, indignas ou incapazes. Mas o Espírito Santo recorda que somos filhos amados do Pai, herdeiros com Cristo, fortalecidos pela graça. Ele desfaz mentiras que se instalaram no coração e substitui por uma convicção de amor e valor. Assim, o consolo não é apenas momentâneo, mas transformador. O apóstolo Paulo experimentou esse consolo quando, em meio a tribulações, escreveu em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4, que Deus é o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar os que estiverem em qualquer angústia. O consolo do Espírito não nos alcança apenas para nos aliviar, mas também para nos capacitar a sermos instrumentos de consolo na vida de outros. Se hoje seu coração carrega feridas, saiba que o Espírito Santo está ao seu lado como consolador. Ele não minimiza sua dor, ele a acolhe. Ele não despreza suas lágrimas, ele as valoriza. Ele não apenas enxuga o pranto, mas traz cura real e duradoura. O Espírito Santo é especialista em transformar corações quebrados em testemunhos vivos de vitória. E quando ele consola, a dor dá lugar à paz, e a ferida se torna cicatriz que testemunha a fidelidade de Deus. O sopro de vida que transforma a história. Desde o princípio, a Bíblia revela o Espírito Santo como o sopro divino que traz vida onde só havia vazio. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, está escrito que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Esse sopro inicial não apenas deu existência ao ser humano, mas também revelou o poder criador e restaurador do Espírito. Ele é aquele que transforma o nada em plenitude, que gera movimento onde havia estagnação e que escreve novas histórias em páginas que pareciam em branco. Esse sopro de vida não ficou restrito ao início da criação. Em Ezequiel, capítulo 37, o profeta teve a visão de um vale cheio de ossos secos. Era um cenário de morte, desesperança e silêncio. Mas quando o Espírito soprou sobre aqueles ossos, eles se juntaram, receberam carne e pele e, finalmente, vida. O que parecia perdido foi restaurado. O que estava morto se levantou como um exército poderoso. Essa passagem mostra que não existe situação tão seca, tão fragmentada ou tão impossível que o sopro do Espírito não possa transformar. No Novo Testamento, vemos novamente esse sopro trazendo renovo. Após a ressurreição, em João capítulo 20, versículo 22, Jesus soprou sobre os discípulos e disse: "Recebei o Espírito Santo." Aquele ato simples carregava poder eterno. O sopro de Cristo não era apenas físico, mas espiritual, comunicando autoridade, coragem e capacitação para a missão que viria. Eles eram homens assustados e inseguros, mas o sopro os transformou em testemunhas ousadas, capazes de impactar o mundo inteiro. Esse mesmo sopro continua agindo hoje. O Espírito Santo sopra sobre vidas cansadas, sobre sonhos adormecidos, sobre corações feridos. Ele é o fôlego que reacende a esperança, a força que levanta quem está caído, a inspiração que conduz a novos caminhos. Quando o Espírito sopra, a história muda. O que antes era marcado por dor e derrota passa a carregar testemunho de vitória e superação. Muitos tentam viver apenas com suas próprias forças e acabam exaustos, como se corressem sem nunca chegar ao destino. Mas quando o sopro do Espírito enche o coração, a vida ganha propósito, clareza e direção. Ele não apenas consola, ele capacita. Ele não apenas restaura, ele transforma. Ele faz do ordinário algo extraordinário, porque onde o Espírito de Deus está, há liberdade, poder e renovação. Se hoje você sente que sua vida perdeu o fôlego, permita que o Espírito Santo sopre sobre você. Assim como soprou sobre os ossos secos de Ezequiel e sobre os discípulos em Jerusalém, ele pode soprar sobre sua história, dando vida nova, coragem para recomeçar e força para continuar. O sopro de Deus não conhece limites. Ele transforma o passado, renova o presente
e abre um futuro cheio de esperança. E aqui está um convite essencial. Se essa mensagem já tem abençoado você, permita que mais pessoas também sejam alcançadas. Compartilhe este vídeo, inscreva-se no canal e ajude a espalhar a chama do Espírito Santo para corações que precisam ser tocados. Sua atitude pode ser o instrumento de Deus para despertar vidas adormecidas. Uma palavra profética para o agora. Há momentos na caminhada espiritual em que o coração já não precisa apenas de consolo, mas de uma direção clara, uma resposta que ilumine o caminho. É nesse ponto que o Espírito Santo se manifesta trazendo uma palavra profética para o presente. Não como algo distante, mas como resposta viva e imediata. A palavra profética não é fruto da emoção humana, mas a revelação do Espírito que fala ao coração com autoridade, revelando que Deus conhece a dor, a luta e a necessidade de cada um de nós. Na Bíblia, vemos diversas ocasiões em que uma palavra profética mudou destinos. Em 2 Reis, capítulo 20, o rei Ezequias recebeu do profeta Isaías a notícia de que morreria. Contudo, após sua oração sincera e lágrimas diante do Senhor, uma nova palavra chegou. Sua vida seria prolongada em 15 anos. A primeira mensagem não foi definitiva, porque o clamor e a misericórdia de Deus abriram espaço para uma resposta imediata que alterou o curso de sua história. Assim também, o Espírito Santo hoje libera palavras que mudam situações que pareciam irreversíveis. Outro exemplo está em Atos capítulo 27, quando Paulo enfrentava uma tempestade no mar. Tudo parecia perdido, mas naquela noite, Deus lhe falou que nenhuma vida seria tirada e que todos chegariam em segurança. Essa palavra não apenas sustentou Paulo, mas fortaleceu todos os que estavam no navio, trazendo esperança em meio ao caos. A palavra profética do Espírito Santo não apenas consola, mas também gera coragem para enfrentar a tempestade com confiança de que o fim não será derrota. É importante entender que a palavra profética para o agora não é algo distante, restrito ao passado ou reservado a poucos. O Espírito Santo continua falando de forma viva, lembrando-nos das promessas de Deus, trazendo convicções ao coração e despertando uma fé que rompe o medo. Quando ele fala, não há espaço para dúvidas, porque sua voz carrega paz mesmo em meio às incertezas. Talvez você esteja em uma encruzilhada, sem saber para onde ir, sem clareza sobre decisões ou sem forças para continuar. O Espírito Santo tem uma palavra específica para este momento. Você não está sozinho. Ele garante que os céus não estão em silêncio e que a resposta de Deus pode chegar de forma surpreendente, transformando sua realidade em instantes. O silêncio que parecia pesado se torna o palco da revelação divina. A palavra profética que o Espírito traz não é apenas para consolar, mas para ativar. Ela desperta dons adormecidos, reacende sonhos enterrados e realinha o coração com o propósito de Deus. Quando essa voz chega, ela não apenas fala, mas cria. Assim como no princípio, quando Deus disse, haja luz e a luz surgiu, a palavra do Espírito sobre sua vida tem poder de gerar uma nova realidade. Abra seu coração, porque este é o tempo do agora. O Espírito Santo está liberando sobre você uma palavra de esperança, vida e vitória. Não se trata de uma promessa vaga para o futuro, mas de uma resposta imediata que começa a se cumprir enquanto você crê. Essa é a hora de perceber que o silêncio terminou e que a voz de Deus está declarando novos caminhos sobre a sua história. O silêncio que se quebrou em voz de vitória. Todo silêncio chega a um fim quando o Espírito Santo decide se manifestar. Aquilo que parecia demora, vazio ou esquecimento se transforma em um testemunho poderoso da fidelidade de Deus. O silêncio não foi ausência, mas cenário de preparação para que a voz de vitória fosse ouvida com ainda mais clareza. O Espírito Santo não apenas fala, ele rompe cadeias, abre portas e conduz a uma nova estação de vida. A vitória não nasce da ausência de lutas, mas da presença de Deus que se revela em meio a elas.
As Escrituras nos mostram esse padrão em diferentes histórias. Em Mateus capítulo 27, versículos 50 a 51, quando Jesus entregou o Espírito na cruz, o céu parecia em silêncio absoluto. Era o clímax da dor, a sensação de derrota, o peso da escuridão. Mas naquele instante, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. A terra tremeu e o silêncio se quebrou em sinais visíveis da vitória eterna conquistada. O que parecia fim era, na verdade, o início de um novo tempo. Outro exemplo está em Josué capítulo 6, quando o povo de Israel rodeou Jericó em silêncio durante 6 dias. Nada acontecia, apenas passos e obediência. Mas no 7º dia, ao som das trombetas e do clamor, o silêncio se quebrou e as muralhas caíram. Essa narrativa mostra que muitas vezes o silêncio é estratégia divina, preparando o momento exato em que a vitória se manifestará de forma incontestável. Da mesma forma, o Espírito Santo age hoje. Ele transforma as lágrimas derramadas em força, o clamor escondido em resposta audível e a espera silenciosa em testemunho visível. Ele fala não apenas para consolar, mas para declarar vitória. Sua voz não é frágil, mas poderosa, e quando ecoa, tudo ao redor precisa se alinhar à vontade de Deus. Talvez você esteja vivendo o silêncio que pesa, mas saiba, quando o Espírito Santo fala, ele não apenas traz palavras, ele muda realidades, ele transforma diagnósticos, abre caminhos improváveis, restaura relacionamentos quebrados e reacende sonhos apagados. O silêncio que parecia interminável é quebrado em uma voz que declara: "Você venceu, porque eu estou contigo." Essa voz de vitória não pertence apenas ao passado das Escrituras, ela é real para o presente. O mesmo Espírito que agiu em Jesus, em Paulo, em Ana e em tantos outros, continua ativo e vivo. Ele está pronto para transformar sua espera em celebração, sua dor em força e seu silêncio em louvor. Hoje, você pode declarar pela fé: o silêncio foi quebrado. O Espírito Santo fala contigo agora, trazendo resposta, esperança e direção. Sua voz não apenas rompeu o silêncio, mas inaugurou uma nova estação de vitória sobre sua vida. Chegamos ao ponto decisivo desta mensagem. Tudo o que parecia silêncio, tudo o que parecia vazio, tudo o que parecia demora foi, na verdade, o tempo de preparação do Espírito Santo para este momento. Hoje você pode entender que o silêncio de Deus não é descaso, mas estratégia. Ele prepara corações, fortalece a fé, molda a esperança e, quando o tempo certo chega, ele quebra esse silêncio com uma voz tão clara e poderosa que nenhuma dúvida permanece. A cruz é o maior exemplo disso. Durante horas de agonia, o Filho de Deus clamou sem receber resposta aparente. O céu ficou em silêncio. Mas quando Jesus entregou o Espírito, o véu se rasgou, a terra tremeu e a vitória foi estabelecida. O silêncio deu lugar ao som da redenção, provando que o silêncio de Deus nunca é vazio, mas sempre cheio de propósito. Assim também acontece em sua vida. Aquela oração que você julgava esquecida, aquele sonho que parecia morto, aquela luta que parecia insuportável. Tudo isso está diante do Espírito Santo que conhece cada detalhe. Ele não ficou calado porque não se importa. Ele apenas aguardava o momento certo para transformar o silêncio em resposta. E quando ele fala, a realidade muda. O impossível se curva, as cadeias se rompem, as portas se abrem e o coração encontra a paz que tanto busca. Este é o tempo de vitória. O silêncio terminou. O Espírito Santo está falando com você agora, afirmando que não está sozinho, que não foi esquecido e que sua história não terminou no deserto da espera. A voz que hoje ecoa dentro de você é a voz da esperança, da direção e da certeza de que Deus está contigo em cada detalhe. Receba essa palavra como um marco. A partir de hoje, você pode declarar em fé que viveu a experiência de ver o silêncio se transformar em voz de vitória. Não se trata apenas de consolo, mas de renovo, não apenas de promessa, mas de cumprimento.
O Espírito Santo fala contigo e confirma. É tempo de levantar a cabeça, de avançar, de acreditar outra vez. Guarde esta mensagem no coração e permita que ela produza frutos. Ore com fé. Confie na direção do Espírito e jamais esqueça que mesmo quando tudo parece em silêncio, o céu continua trabalhando em seu favor. E quando o Espírito fala, ele não apenas responde, ele transforma vidas e inaugura novas histórias. Hoje, o silêncio acabou. A voz de vitória ecoa sobre você.